O Jornal Estado segue as entrevistas, a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Hoje a gente recebe aqui o senador Eduardo Girão, do Partido Novo. Muito obrigada, senador, pela sua presença aqui no Jornal Estado. A honra e a alegria é minha sempre. Me sinto aqui em casa, uma energia maravilhosa. E muito bom estar conversando com você, Gabriela, e com você, Kelly, também. Que bom. Obrigada, senador. Senador, numa disputa eleitoral à prefeitura com tantos nomes de diferentes áreas, segmentos, ideologias, o que a sua candidatura representa? Em primeiro lugar, quem ganha com todas essas candidaturas é a população de Fortaleza, que vai poder escolher, né? Eu nasci aqui nessa terra, comecei a estudar, estudei aqui, desde aqui pertinho, no Brasinha, depois Santo Inácio, GEL, a minha vida aqui, fiz universidade aqui, não terminei, mas fiz universidade, inclusive jornalismo também, que eu admiro, gosto muito. Gerei emprego, gero ainda, né? E devo muito a Fortaleza. Sou, assim, apaixonado pela minha terra natal. E como a minha vida toda é gestão, analisando esses últimos 5 anos de Fortaleza, que eu estou no mandato, e eu fui visitar todos os bairros, pelas emendas parlamentares que a gente tem colocado, tem destinado, e para ver como é que as coisas estão funcionando, fiscalizando, eu vi que a cidade está largada, que os nossos conterrâneos estão abandonados, e eu não conseguiria colocar a cabeça no travesseiro, tendo uma vida na gestão, de não poder retribuir, colocando o meu nome para melhorar a vida dos meus conterrâneos. Por isso que eu estou entrando com muito entusiasmo contra essas máquinas. Sei que não vai ser fácil, porque tem a máquina do Estado, a máquina da Prefeitura, partidos não é milionários, é B de bola e de bilionários. E a gente vai com muita fé, com muita resiliência, caminhando aí pela cidade, olhando nos olhos dos fortalezenses, e apresentando nossas propostas. Aproveitando essa sua colocação sobre o Estado, a Prefeitura, a gente está vivendo aí essa polarização, muito mais entre PT e PDT nesse momento. Como é que seria o seu diálogo com o governo, já que o senhor é de oposição ao governo Lula e ao PT? Você pode definir o nosso mandato no Senado, é o mandato do diálogo. Eu estou sempre, como líder do Partido Novo, estou sempre conversando com o líder do governo, líderes dos outros partidos. Votei a favor dos mais médicos no governo Lula, né? Então, eu sei diferenciar o que é bom para o Brasil do que não é bom para o Brasil nem para os brasileiros. E eu tenho tomado essa postura com muita independência. Sou oposição, sim, porque vejo que esse governo ele tem se mantido de uma forma muito irresponsável nos gastos públicos, tem afrontado valores e princípios como da família, da vida, da liberdade, mas também reconheço quando vem alguma coisa boa, né, e voto a favor. Então, assim, eu acredito que esse deve ser o caminho, né, ter posição, não ficar em cima do muro, né, então, um diálogo aberto, franco, mas com coerência perante a população. O senhor falou do seu mandato, aí, minimamente, né, da articulação com o governo, né? Eu queria que o senhor falasse primeiro para a gente o que é que o senhor tem de autoria de projeto no Senado que foi pensado, que beneficiaria a cidade de Fortaleza. Vamos lá. Nós temos, em primeiro lugar, eu fui um dos articuladores, consegui bater na porta de cada senador e consegui as assinaturas no Senado de algo que eu me comprometi com o cearense, que é a CPI do crime organizado. Então, fiz a minha parte, passamos para um deputado federal que está tentando até agora, está faltando parece que 20 assinaturas apenas, mas eu vejo que o grande problema hoje em Fortaleza está na área de segurança pública. Temos também, durante a pandemia, nós tivemos aquele momento de aflição, e eu consegui aprovar um projeto de minha autoria, né, no Senado, para liberar créditos aí, do Pronamp, na época, para a questão dos profissionais liberais que tinham que fechar o escritório, que não dava para pagar a conta de energia, funcionários. E nós conseguimos abrir essa linha de crédito na época. Das emendas parlamentares, é muito importante isso.
sobre a questão do diálogo, eu enviei para todos os 184 municípios do estado do Ceará. Todos. Foram quase 200 milhões que a gente, sem orçamento secreto, porque eu voto contra orçamento secreto, me posiciono contra e denuncio isso. Mas como está lá na Constituição, que o senador e o deputado têm, eu fiz uma distribuição sem olhar a questão de ideologia, partido, pela necessidade das pessoas, porque elas não têm culpa dessa polarização, dessa briga, né, entre partidos. Então, eu tenho procurado andar por Fortaleza e apostar em entidades que têm blindagem eleitoral, né, que não... porque se faz muito uso dessas emendas parlamentares. Essa é uma prática, infelizmente, da nossa política. Legitimadas pela própria Constituição. Na verdade, é uma parte do orçamento público que é um dinheiro de discricionariedade ali do governo federal, mas que até segundo a Constituição, né, você tem ali a repartição entre bancadas, entre deputados. Então, assim, na perspectiva legislativa, não há nenhum problema com a parlamentar. O problema foi o orçamento secreto. Que continua. Duas coisas diversas. Duas coisas diversas. Mas eu, particularmente, acho que é um desvio de função de um parlamentar. Porque, na essência do legislativo, qual é? Fazer leis e fiscalizar o executivo. Então, quando você coloca emendas nas mãos dos parlamentares, e é constitucional, você tem completa razão, mas você ali coloca um desvio de função. Por que isso? E nunca foi tão grande o comprometimento do orçamento do executivo para o legislativo. Por quê? Porque isso promove a perpetuação no poder. Né? Um parlamentar, por exemplo, um senador, são quase 80 milhões de reais por ano para fazer aplicações. Né? Então isso, como é que outro que vai entrar agora na política, que quer, vai conseguir competir com esse que tem 80 milhões por ano? Né? Porque os usos são feitos muito, infelizmente, de forma eleitoral, para o seu reduto eleitoral, para o seu, como diz, o curral eleitoral. Né? Eu não. Eu fiz para prefeituras que têm o PT, que tem o PL, que tem o PDT, só que eu fiz a blindagem eleitoral. Eu coloquei para as APAES, coloquei para casas de idosos, coloquei para comunidades terapêuticas, eu fiz para aquelas instituições como Pestalozzi, que não tem gerência política ali dentro. E vai muito ao encontro da sua própria ideologia, na filosofia de vida, né? Isso, do social, né? Então, assim, eu fiz um levantamento que nós temos aqui no estado do Ceará cerca de 450 entidades aptas para receber esse tipo de verba. Né? Nós já estamos aí no caminho de zerar, de conseguir abraçar todas essas entidades. Espero cumprir essa meta, porque a gente deixa um legado que é o Senado apoiando aquela entidade. Então isso abre portas para que outros parlamentares e outros grupos possam investir nessas entidades que chegam onde o governo não chega. Muitas vezes o governo não chega. Então eu acredito que o terceiro setor é importantíssimo, assim como as igrejas, que se Deus abençoar que eu seja o prefeito da cidade que eu nasci, se assim for a vontade do fortalezense, eu quero fazer uma parceria forte com as igrejas, porque a gente sabe do trabalho do resgate humanitário, né, com os moradores de rua, né, com as pessoas que têm problemas com vício. Então, essa parceria eu quero estreitar muito, se puder ser o gestor dessa capital mais especial do Brasil. Gabi, eu tenho só uma pergunta que tem relação com o que o senador falou agora. A Santa Casa, ela passa por um processo muito delicado, né? E você tem realmente um dever do poder público na perspectiva também legislativa, né? E aí, como é que foi seu olhar para a Santa Casa nos últimos anos, né? Já que o senhor tem essa vontade de ser prefeito, o que foi que o senhor fez? Eu tive pessoalmente lá na Santa Casa, esse ano já, reunimos com a diretoria, está passando por um momento grave, já destinamos emendas para a Santa Casa. Inclusive, nessa questão, nós estamos de olho muito forte para colocar energia solar, porque o custo da energia é muito alto lá, e a gente percebe que está faltando um apoio público maior, tanto do governo do estado como da prefeitura. Você não tenha dúvida, o trabalho da Santa Casa de Misericórdia é uma referência, é um trabalho feito por pessoas que têm muita dedicação, histórico,
né? Então, na prefeitura, a gente vai abrir cada vez mais portas dentro dessa linha para investir, para que a Santa Casa tenha condições de atender. E a dívida que se tem lá é uma dívida que eu acho que toda a sociedade tem que se mobilizar, né? E eu vejo o cearense muito solidário, né, com o que está acontecendo na Santa Casa, nas contas de luz, destinando uma parte. E eu acho que a sociedade precisa conhecer também mais a Santa Casa para poder tirar ela dessa situação. Senador, o senhor já falou de uma das maiores preocupações, que é a área de segurança pública. A gente sabe que é responsabilidade do Estado. Como a prefeitura, como atuar na área de segurança pública sem entrar na responsabilidade do Estado? O que a prefeitura pode fazer e qual é o seu projeto nessa área? Pois é, a gente fica assistindo o prefeito jogando a batata para o governador jogando para o prefeito, mas eles estavam juntos até pouco tempo atrás. Então a população fica sem entender esse jogo de cena, na verdade, né? E o governador foi agora para a televisão nessa crise, 320 pessoas, conterrâneos nossos, assassinados no mês de abril. Ou seja, 1 a 10, 11 por dia, uma média. E você vê isso acontecer, é muito grave. E ele vem dizer o seguinte, não, isso aqui é normal, eu vou agora tratar bandido como bandido. Como é que tratava ontem, se agora vai ser bandido como bandido? Estava tratando como antes? Como é que tinha que ser? Como cidadão? Então a gente vê uma incoerência muito grande e ao mesmo tempo o prefeito criticando e estava junto. Como é que nós vamos fazer com a guarda municipal? Que eu acho que deveria ser polícia municipal. Inclusive apoio projetos desse sentido lá em Brasília, existe projeto. Nós vamos fortalecer a guarda. Você sabia que 50%, a metade dos problemas hoje de segurança pública, de chamada do CIOPS, por exemplo, é com briga de vizinho, é com embriaguez, é com problemas menores. A guarda municipal pode cuidar disso, está mais próximo do cidadão, cuidar disso para liberar a polícia militar para enfrentar o grande problema que são as facções criminosas. Aí você libera o efetivo para enfrentar o tráfico, para enfrentar o crime organizado. É isso que eu vislumbro num diálogo com o governador, né? Vou buscar, no limite das minhas forças, um diálogo com o governo federal também, para que a gente possa resolver o problema de Fortaleza, que está insustentável. Tem bairros aqui que você tem que pedir autorização à luz do sol do dia para poder entrar, né? Moradores sendo expulsos de suas casas. Então, a omissão somada à incompetência, tanto do governo municipal como do estadual, está gerando esse clima de pânico na cidade e chegou a hora de resolver. E eu trabalhei a minha vida inteira na área de segurança, né? Tive essa oportunidade nas empresas com meu pai, dirigi durante muito tempo e sei que não pode ter nenhum tipo de trégua com isso, tem que ter a força do Estado para poder resolver essa situação. Senador, o senhor falou aqui agora, né, que tem exemplificou esses problemas, né, segundo o senhor, esse percentual de 50% em pequenos problemas, digamos assim, né? E aí o senhor fala, poderia liberar a guarda municipal para resolver, né? Mas a gente sabe que a guarda municipal, o policiamento dela é patrimonial, né? Ela está ali muito no reduto do que é patrimônio do município, né? Patrimônio público. Então, minimamente para fazer aumentar essa competência, digamos assim, né, o senhor teria que enviar um projeto para a Câmara para mudar a lei orgânica, porque está previsto na própria lei orgânica, né, que é a Constituição aqui da cidade, digamos assim, né? O senhor acha que terá força para fazer isso? Porque vontade política tudo bem, né? Mas é necessário também um trabalho de articulação para aprovar o que o prefeito quer, né? Excelente. Como é que nós temos na prática, em 2 governos do Partido Novo, que essa questão foi suscitada? O governador Romeu Zema, lá de Minas Gerais, que todo mundo sabe, pegou terra arrasada pelo PT, devendo, problemas de atraso de funcionário, uma série de situações de fornecedores. E o governador não apenas resolveu, como já gerou quase 1 milhão de empregos com pandemia no meio. E o outro é o Adriano Silva, prefeito de Joinville, está com 93% de aprovação, também teve esse desafio.
poucos parlamentares do Novo, tanto na Câmara como na Assembleia, e ele conseguiu como? Entregando o resultado para a população. Os vereadores disseram, poxa, está tendo entrega, não tem politicagem, mas o prefeito está entregando, eu quero estar junto com o prefeito. E o prefeito aberto, includente completamente. Vamos, vereador, você é do município, vamos lá, vamos entregar, vamos ouvir o vereador, mas sem troca, sem barganha, né? Então, a coisa funcionou. Eu sei que é uma cultura que existe aqui em Fortaleza, né? E em outros municípios do estado do Ceará, essa cultura da troca de favores, do toma lá da cá. Mas isso, no meu modo de ver, não é saudável para a nossa democracia. Não resolve a questão da pessoa que está precisando de questão de saúde, por exemplo, né? Que tem que ser amigo do vereador. Isso não é correto e nós não vamos abrir mão. Nós vamos tentar colocar uma nova forma, novas práticas e mostrar, sensibilizar os vereadores. Meu contato vai ser um diálogo franco e aberto com eles e junto com a população, que vai ser a nossa grande aliada, nós vamos fazer as mudanças junto com os representantes de uma forma harmônica e acredito que com entrega muito de resultado, porque dinheiro não falta em Fortaleza. São 13 bilhões de reais de orçamento, tem dinheiro demais. A gente vê uma inversão de valores e de prioridades muito grande na prefeitura, que eu acho que se chegar uma pessoa que talhada para gerir, né, assim, que consiga fazer uma administração, vai sobrar dinheiro para investimentos necessários na cidade. O senhor já falou da segurança, quais são as outras áreas que o senhor vê como problema na cidade, precisam de solução urgente, seria prioridade assim, nos primeiros 100 dias? A grita é geral na cidade e é de partir o coração de qualquer cristão quando você vê uma mãezinha, como eu tive um contato com ela poucos dias atrás, que estava precisando de uma consulta para o seu filho autista. Uma consulta com o neuro. Sabe quanto tempo ela estava esperando? 2 anos. Então, você fica imaginando como essa pessoa vai ter paz, vai ter tranquilidade. Uma coisa tão básica como essa. Então, a saúde é algo que a gente precisa organizar, precisa de uso da tecnologia junto, né, para que você tenha um prontuário eletrônico, valorizar os médicos, isso é algo que é importante, né, eu sou favorável ao serviço público, né, acredito, inclusive o governador Zema e o prefeito Adriano, no processo de seleção deles, se tiver com a meritocracia, tiver um funcionário público com capacidade, ele dá prioridade, né, para que essa pessoa cresça. Existem muitos casos desse lá. E vejo que a saúde é um gargalo muito grande aqui em Fortaleza que precisa ser resolvido. As pessoas não podem esperar esse tempo todo. Cirurgia nem se fala, né? A questão do emprego é outro problema grave e isso aí eu tenho assim muita experiência nessa questão de geração de emprego, de produção, de renda, né? Acredito que a gente pode simplificar a vida das pessoas no aspecto para gerar emprego, fazendo desburocratização na cidade para que não tenha travas de novos empreendimentos serem gerados. Quero também reduzir impostos, né? Ninguém aguenta mais pagar imposto, eu não só falo não, tá? Eu faço. Por exemplo, a taxação que houve agora das compras internacionais até $50, R$250, eu fui o único senador do Ceará e do Brasil, só 13 votaram contra e eu fui um desses. Outro, a volta do DPVAT no mês passado, né, que ninguém não estava fazendo falta para ninguém aquilo. Você lembra dos escândalos que tinham na gestão desse DPVAT? E o governo Lula enfiou a goela abaixo e por um voto, aquela noite eu não dormi. Né? Eu digo, pô, devia ter falado mais com aquele senador, mas por um voto a gente não conseguiu barrar isso. Então vai voltar a pagar. Você vai pagar, o pessoal da moto, de carro, todo mundo vai pagar. E eu fui o único senador do Ceará que votei contra isso. Então, assim... Aqui a gente tem a taxa do não, lixo. Taxa do lixo, taxa do lixo é um absurdo sem precedentes, né? E eu acho que essa é uma grande mácula dessa prefeitura.
As pessoas estão indignadas porque é uma cobrança injusta. E não importa quantas pessoas tenham na casa, como não tem. E não adiantou de nada. Você vê que esse dinheiro arrecadado tem uma chuva, é o lixo para todo lugar. E nós vamos acabar com isso. A taxa foi aprovada nacionalmente. O próprio Congresso Nacional aprovou e as prefeituras elas aplicam, então trazem uma legislação local para regulamentar. Mas pode não aplicar a taxa. Pode chegar e não... Acho que o senhor tocou no ponto principal, pagar e ter um serviço, a questão... Não, mas a prefeitura pode não cobrar isso. A prefeitura pode não cobrar isso, entendeu? E nós não vamos cobrar, porque tem imposto demais já. Você tem IPTU, você tem ISS, você tem uma carga grande em quem está querendo produzir, quem está querendo ter algum tipo de patrimônio. Então, dinheiro tem. Agora, o que é que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar esses contratos. Contrato do lixo aqui em Fortaleza, de recolhimento do lixo, né? Uma coisa absurda os valores e ninguém fala nesse assunto, né? Nós tivemos um caso em Juazeiro do prefeito Gleidson que reduziu violentamente o custo, tanto é que está sendo perseguido por isso, né? Então, será que Fortaleza não dá para fazer o mesmo? Como é que é essa transparência na questão da iluminação pública? Hoje você vê um breu, mas você pode ter certeza, daqui a poucas semanas vai se aproximando a eleição, vai ficar a cidade toda cheia de obra, tudo entregando, é assim. Mas as pessoas não têm memória curta. E é como dizia a minha avó, ou a gente aprende pelo amor, ou aprende pela dor. A gente está vendo o estrago, a gente está vendo a politicagem dentro da prefeitura, e a prefeitura não é lugar para projeto de poder pelo poder para ninguém. Senador, o senhor falando de serviço público, falou sobre saúde. Sim, saúde é um gargalo não só aqui, né, em todo o país, né? A gente costuma muito pensar em saúde, em serviço público, quando a gente fala de atendimento na UPA, atendimento no posto, mas, na verdade, a atenção primária, ela precede tudo isso, é uma equipe multidisciplinar na casa, com agente de saúde, médico, né? O senhor tem esse tipo de perspectiva para a sua gestão, de projeto? O que o senhor pensa sobre a saúde mesmo preventiva, de fato? Nós estamos conversando com um time muito preparado na área de saúde, né? Porque é uma das prioridades da prefeitura que eu gostaria de implementar, porque é muita responsabilidade você ser um gestor e as pessoas morrendo na sua mão, né? E você está vendo isso todo dia aqui. E muitas vezes por falta de atendimento, né? Na Páscoa do ano passado, eu fui visitar o Albert Einstein lá e vi a tragédia, as crianças em cima das macas, uma cena de guerra. Desculpa, vizinho Peter Pan, o Sabin, e eu vi ali algo que eu jamais esperava ter visto, né? Também no problema da questão das chuvas, né? É um momento ali de que tem problemas de respiratórios e tal, mas não justifica isso, porque a gente sabe que todo ano tem isso, né? Então, eu sou muito adepto também de o ser humano ser integral, né? O ser humano não é só o físico. O ser humano é o psicológico, é o mental, é o emocional. E eu acredito que a gente possa ter complementar para isso, isso vai ser uma grande inovação da nossa gestão, as culturas milenares. O uso maior de acupuntura, de outras técnicas, constelação familiar, algo que isso pode ajudar ao ser humano o tratamento integral dele, né? Que são as práticas integrativas previstas no SUS, mas que a gente pode ampliar. Então, eu vejo a saúde como um desafio, assim, e estou muito entusiasmado porque eu acredito que ela pode ser trabalhada, não apenas com investimentos, que eu digo, dinheiro tem, mas capacidade. Eu tenho conversado muito com o Dr. Sullivan, né, do IPRED, né, que é um amigo de muitos anos, né? Conversei com Elias Leite também, que foi diretor-geral, que foi o presidente da Unimed, e que é do Vai Dar Certo, né? E são amigos que eu tenho muita estima, e a gente está construindo junto também, doutor Floriano, para que a gente possa fazer um plano. Estamos em construção, né? É um diálogo que a gente está permanente, eu espero que a gente tenha convicção que a gente vai ser um pilar da nossa campanha, vai ser a questão de saúde.
Senador, o Jornal Estado tem há 20 anos a causa da adoção, abraçou a causa da adoção. A gente vê aqui alguns problemas. A maioria das instituições de acolhimento é responsabilidade da prefeitura. A gente vê a questão da mistura de adolescentes hoje que estão em medida socioeducativa, porque cometeram atos infracionais, com crianças que estão abrigadas por necessidade, porque foram negligenciadas, abandonadas. Quer dizer, as facções entrando nos abrigos. Quais são os seus projetos na área da infância para ver o olhar, a proteção da criança e do adolescente? Esse é um desafio. Eu tomei conhecimento sobre essa questão das facções, que elas estão dominando. É um estado paralelo, né, na realidade. E vamos tomar as medidas dentro do que o Senado possa fazer. Como gestor da prefeitura, não por acaso, e foi uma surpresa para todo mundo, nós conseguimos trazer para a chapa de vereador a nossa querida Olga Freire, que é presidente da Associação Peter Pan, uma das fundadoras. Então é uma pessoa que anda comigo há muitos anos, né? E que a essência dela é a infância. Eu sou um defensor da vida desde a concepção e tenho uma relação muito forte com a questão da adoção, porque a adoção é um antídoto, eu acredito, que é uma alternativa humana, justa e digna para a questão de uma gravidez indesejada, né? Uma gravidez que por algum motivo ela não foi prevenida e a pessoa está com essa situação. Então, a lei de adoção no Brasil, ela avançou bastante, né? Inclusive o deputado Sóstenes Cavalcante, que é o presidente da Frente Evangélica, esteve no Ceará comigo algumas vezes. Ele era o presidente da Frente, hoje não é mais, mas ele teve um protagonismo muito grande nessa flexibilização da lei da adoção, e nós estamos conversando para ver como fazer aqui em Fortaleza, ampliar, e creche também, né? Porque eu acho que a gente tem que dar um passo a mais. Eu sou favorável a essa questão da liberdade, né, dos pais de escolherem, por exemplo, onde a creche que vai colocar e, quem sabe, até ter um recurso da prefeitura para escolher o modelo. Então, eu acho que isso é muito importante e que a gente possa abraçar todas as pessoas dentro dessa linha. O senhor se coloca, né, como um estadista, né, numa cidade desigual. O senhor fala da intervenção pública na saúde fortemente agora, na educação, né, falou que do urbanismo da cidade, quando se remeteu à taxa de lixo, mas o seu partido ele é reconhecido como um partido muito voltado para a perspectiva da iniciativa privada, né? O seu correligionário, Marcel Van Hatten, né, ele tem um posicionamento muito forte no plenário da Câmara quando precisa de se posicionar diante desses projetos em que o Estado chega junto, né? Como é que o senhor vai conseguir fazer isso dentro do seu partido, sendo prefeito de uma capital como é a capital cearense, né, Fortaleza? Como é que o senhor vai agir dentro dessa dicotomia, digamos assim? Muito tranquilo, Kelly, porque essa questão da liberdade é algo que está intrínseco na minha alma. O Estado, eu não falo em Estado mínimo, eu falo em Estado eficiente. E eu acho que a máquina inchada hoje, né, com essa coisa do tomar lá da cá de barganha, de cargos para os vereadores, uma série de situações que não é bom para a cidade, não é justo com quem paga imposto. O meu olhar é para o consumidor, para as pessoas que ralam, acordam cedo, pega condução para levar o pão de cada dia. Não é fácil, né? Se a gente vê o custo aumentando, né? E eu acredito que a gente precisa simplificar a vida do cidadão. Isso está muito ligado com o novo. É uma cultura diferente, você não pode comparar onde o Marcel Van Hatten, que é meu amigo e um dos melhores políticos desse país, mas o Rio Grande do Sul, que está passando uma tragédia nesse momento, mas tem lá uma cultura libertária maior, né? O Ceará ainda tem um apego ao Estado muito grande nessa questão de o Estado ser provedor de tudo, inchado, e isso tem uma hora que chega a conta. Você vê os empréstimos que já foram pedidos aqui pela gestão Sarto, eu não falo nem com a gestão Elmano já junto, porque os nossos bisnetos não vão conseguir pagar isso,
né? Então, eu gosto de trabalhar com o pé no chão, com muita responsabilidade, com dinheiro que não é meu. Se fosse meu, já tinha uma responsabilidade grande. Mas não sendo meu, aí é que eu tenho que ter mais transparência e responsabilidade. E o Novo dá esse exemplo. O Novo não é só discurso, ele tem a prática de gestão. E vamos combinar. O melhor governador do Brasil, isso aí não foi reeleito até no primeiro turno, né? E eu tive em Minas Gerais, estive também lá em Joinville com o prefeito. As gestões do Novo são as melhores do Brasil hoje, no meu modo de entender, pela satisfação da população, pelo exemplo que é dado. Eu, por exemplo, dou exemplo na minha própria realidade. Desde que assumi o Senado, você sabia que o Senado, você tem direito a plano de saúde vitalício, você tem direito a carro com motorista, auxílio moradia, é uma série de absurdos de mordomias. Por mês, o senador pode contratar R$170 mil de funcionários, de gastos, de uma série de coisas. Eu dou exemplo com relação a isso, né? Sou um dos parlamentares que mais devolveu dinheiro por economizar para a União, né? Então, 10 milhões a gente já devolveu. Tenho lá 17 funcionários, você pode ter até 51 funcionários, tenho 17 de assessores. Não uso carro com motorista, em caráter definitivo, desde que assumi, eu devolvi. Não uso, o meu plano de saúde é o mesmo, não vou dizer aqui para não fazer propaganda, mas é o mesmo de muitos anos. Enfim, todas essas mordomias. Então, dá para fazer isso aqui? Dá para fazer isso aqui. E eu acho que o exemplo tem que vir de cima. Eu fui presidente do Fortaleza. É outra marca da nossa gestão, da minha vida, ter contribuído para um momento do clube que ele estava numa situação muito delicada. Na véspera do centenário do Fortaleza, ele estava numa série que não representava a dele, e na minha gestão a gente conseguiu passar para a Série B e logo depois para a A. O que é que nós fizemos no Fortaleza? O exemplo veio de cima. Você sabia que tinha 5, 6 mortes em média por Clássico Rei? Porque você estava com a camisa do Fortaleza, o cara do Ceará passava, aquelas brigas, aquelas gangues e tal, matava. O outro, o inverso, a mesma coisa. Ao redor do Castelão, nos terminais do ônibus. O que é que nós fizemos? Eu, como uma das primeiras atitudes minha de gestão, eu fiz uma visita ao presidente do Ceará, o Robson de Castro. Saiu na mídia, vazou na mídia, e eu comecei a receber pedrada, né, do ponto de vista assim, figurado da história, e eu disse, mas por que estão... Não, você está se rebaixando, você está visitando o Ceará, que é o nosso rival. Eu disse, que é isso? Isso é um esporte. Sabe qual foi a parceria que eu fiz com ele? Nós continuamos firmes. Vamos dar o exemplo, nós, da paz, da cultura da paz. Primeiro Clássico Rei, ele me convida para eu ir para o camarote dele. Então, ele com a camisa do Ceará, eu com a camisa do Fortaleza, sentamos lado a lado no jogo. A torcida ficou olhando lá de cima, os repórteres aqui e tal. Nunca tinha visto isso no futebol. Primeiro exemplo. Deus é tão bom que o jogo foi 1-1. A pessoa se perde ali, aí eu não conseguia mais sair na rua. Aí, terminou 1-1. Depois, eu chamo ele para o camarote do Fortaleza. Eu com a camisa do Fortaleza, ele com o Ceará. Colocamos os nossos mascotes, o leão do Fortaleza, para entrar com a bandeira preto e branco com a palavra paz. O mascote do Ceará, o vovô, com a bandeira tricolor com a palavra paz. Tudo isso as pessoas olhando assustadas. Depois colocamos os nossos jogadores do Ceará e do Fortaleza para entrarem alternados dentro do campo. Nunca foi visto. Sabe o que aconteceu? Parece coincidência, mas não é. Praticamente zerou as mortes em dia de jogo, por causa de futebol. Agora, no Ceará, você sabe que a violência aumentou muito, mas no esporte, não. Então, o exemplo tem que vir de cima para a cultura da paz. Então, eu pretendo muito fazer isso, né? Dar o exemplo no corte de despesa meu, da nossa equipe, e, ao mesmo tempo, também na construção de um diálogo e da paz. Esses micro-universos são difíceis de chegar para uma cidade da magnitude de Fortaleza, 2 milhões de habitantes, com um sistema político, né, ali intrapartidário, né, institucional também já posto, né? O senhor fala, mas não vou dar cargo, né? Assim,
é meio que um discurso outsider, né, que a gente assistiu no mandato anterior ao atual, né, no caso do ex-presidente Bolsonaro, ele se elegeu com esse discurso, mas do meio para o fim já não foi possível segurar, né, e aí vem o orçamento secreto. Rodrigo Maia chega, né, Davi Alcolumbre, enfim, né, é um desafio, né, senador Maxwell, assim, é difícil dizer que vai ser possível acontecer isso, né? Você tem que ir firme nos seus princípios e valores. E de forma, olhando nos olhos da população, mostrar o que é que você está fazendo. Eu tenho certeza que o apoio popular, se tivermos alguma situação dessa no futuro, de dilemas por uma cultura que não foi compreendida pelos políticos, né, e uma nova forma de gestão, que é legítima, que é uma proposta que eu estou apresentando, e que se o povo quiser essa proposta, nós vamos executar dessa forma. E se tiver algum tipo de boicote, algum tipo de sabotagem a esse modelo, você pode ter certeza que o povo vai saber. Nós vamos mostrar para as pessoas, vamos dialogar com elas, a exaustão com as lideranças, com os vereadores, mas é possível sim, né? E eu dou o exemplo disso com coerência, porque político, ele tem que ter integridade e tem que ter coerência no que ele pensa. E quem acompanha o nosso mandato no Senado Federal desde 2019, nós estamos sendo coerentes com tudo aquilo que a gente colocou, inclusive registrado em cartório, né, nas nossas propostas, nos nossos ideais. Então, eu acredito que é possível e não só acredito, como tem prova. O Zema, eu volto aqui ao melhor governador do Brasil, o Adriano Silva, o melhor prefeito do Brasil. Eles são do Partido Novo, não tem essa troca, toma lá da cá, e estão conseguindo fazer uma gestão para atender a quem precisa, que são os moradores. Senador, o senhor falou de como tem que ser um político no cenário de política aqui do estado do Ceará, da cidade de Fortaleza. Qual é a avaliação que o senhor faz dos seus adversários políticos nesse momento de candidatura? Olha, todos legitimamente dos seus partidos, isso é a democracia, colocar os nomes, né? E as máscaras vão caindo. Você pegar uma pessoa com o histórico do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ir para um partido que o seu histórico de vida nada tem a ver, para ter uma legenda grande, com tempo de TV, é um negócio que parece meio falso, isso. Então as pessoas vão fazer o julgamento. Qual é o grande problema disparado que a gente está vivendo hoje? É a questão de segurança pública. O presidente da Assembleia Legislativa não assinou a CPI do crime organizado lá atrás e usou um argumento estapafúrdio que foi de, a minha família. Eu tenho a minha família. Como? Que exemplo é esse de uma pessoa que ganha dinheiro, pago, foi eleito, recebe bem, tem estrutura para isso e não toma medida como autoridade para assinar uma CPI? Então, olha só o caminho que está indo. O prefeito da cidade, perdido, né? A gente vê completamente perdido com relação às atitudes, com relação ao uso da máquina, do dinheiro público, inversão de prioridades total. Você vê um espectro ali de um campo centro-direita, né? Que o capitão Wagner, que eu tenho muita gratidão, me convidou para entrar na política, já tentou algumas vezes ser prefeito de Fortaleza, governador, apoiei em todas o capitão Wagner, inclusive coordenei a campanha dele para prefeito, né, em 2020, mas é preparado, tem a legitimidade da sua candidatura, e também o André Fernandes, que tem feito um trabalho corajoso lá no Congresso Nacional, né, e que é mais muito novo para os desafios de gerir uma cidade como Fortaleza. Então, assim, acredito que vai ser uma campanha aberta, né, que a sociedade vai escolher, vai pesar prós e contras e vai fazer a sua escolha, e essa escolha é soberana. E eu acho que isso faz parte da democracia e as escolhas que a gente faz é exatamente o que nós vamos escolher mais na frente. Senador, vamos avançar um pouquinho, que está chegando para o fim, num eventual segundo turno em que o senhor, porventura, esteja, né?
qual seria o seu pior candidato e qual seria o seu melhor candidato? Ou seja, o candidato mais difícil de enfrentar, o candidato mais fácil de enfrentar? Kelly, assim, é uma pergunta complicada, porque eu acredito, é como futebol. Eu vejo o futebol assim, um pouco disso. Você não pode escolher o adversário. Você tem que confiar no seu time, confiar nas suas ideias, confiar na sua estratégia, né? Então, assim, eu particularmente não me preocupo com isso, né? Uma coisa que o fortalezense tem que saber é o seguinte: eu não vou abrir mão de princípios e valores. Para mim, a política, eu não precisava estar na política. Não tinha a menor necessidade de estar na política. Mas isso é chamado. Para mim, é missão de vida, né? Todas as pautas que eu abracei na vida, eu estou podendo servir hoje no Senado, graças à boa vontade do cearense que me levaram. Então, por exemplo, a questão das drogas, a PEC antidrogas, né? Eu fui um dos principais articuladores para, na usurpação do Supremo Tribunal Federal, que está mandando e desmandando no Brasil, e eu tenho denunciado, não apenas aqui em território nacional, como no exterior, o que está acontecendo, rasgando a nossa Constituição. Isso é inaceitável. Tenho denunciado isso, mas somos minoria ainda, mas nós vamos chegar lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E vejo também a questão se você pegar, que transcende ao STF, esse momento que a gente vive é um momento que a PEC antidrogas, a gente conseguiu levar uma tranquilidade para as pessoas que têm filho. Vai ser um debate forte, né? Inclusive agora, porque ali, vamos dizer assim, foi uma margem boa lá no Senado, e aí tem que tirar o chapéu para o Rodrigo Pacheco. Ele foi um grande, ele foi o primeiro, eu fui o segundo, ele foi o primeiro, né? Mas assim, ele conseguiu articular bem, e é extremamente necessário, porque só quem tem alguém na família, né, um amigo, um parente que é viciado, sabe o estrago que isso é. Então, eu tenho uma posição forte com relação a isso. Na campanha deixei claro. Questão do aborto, por exemplo. Eu levo isso a sério. É a vida desde a concepção. Não é só a vida da criança que é assassinada com o aborto. A saúde da mulher fica com consequências emocionais, psicológicas, mentais e físicas, segundo a ciência, para o resto da vida. Então, esse assunto eu não abro mão lá, debato, e nós vamos tornar a Fortaleza a capital da vida, a capital da família, a capital da paz. Esse vai ser o nosso objetivo. Gabi, tem só uma perguntinha, rapidinho. A chance de... eu conjecturei um cenário de que o senhor participaria. Certo. E conjecturando um outro cenário de que o senhor não participaria. Quem o senhor apoiaria tanto o Capitão Wagner quanto o André Fernandes? Seria tranquilo? Vamos lá. Você sabe que a minha eleição foi um milagre. Vamos combinar. A minha eleição foi um ponto fora da curva no país. Foi a última eleição a terminar, né? Eu nunca tinha sido candidato a nada. Estava lutando contra o presidente do Senado, né? O Eunício Oliveira, com o governo federal, com o governo estadual com ele, com as prefeituras, e o povo fez esse milagre, né? Pela boa vontade das pessoas, Deus multiplicou. Eu não cogito essa possibilidade de segundo turno, porque eu sou testemunha de que a gente pode chegar lá. Então, se porventura isso não acontecer, aí são outros 500, como diz. Mas eu estou trabalhando forte, com muita humildade, com muita fé, com muita união e trabalho dentro das possibilidades. E fazendo um paralelo com o Senado, eu só tive condição de andar 60 municípios naquela eleição de 2018. 60. Dos 184, a turma ia de helicóptero, de avião, para cima e para baixo, a gente ia de carro. E nós conseguimos. Vai ser difícil também. E vai ser muito pequeno, exatamente, né? E vamos lutar contra as máquinas. E o pessoal imagina a máquina do Estado, não é só isso não. É contra as máquinas dos partidos, do União Brasil, do PL, né? E o Novo, que é o maior orçamento, exato. E do União acho que é o terceiro, né? Então são bilionários. E a gente vai fazer o nosso trabalho com ideias, com proposta, com o povo.
e eu estou muito otimista que a gente esteja no segundo turno. Senador, para a gente fechar, por que o senhor quer ser prefeito? Eu quero ser prefeito porque eu sinto um chamamento para servir. E na política é uma guerra que a gente vive, é uma guerra espiritual no meu modo de entender, né? Por isso que tem tanta gente orando e o sol está começando a abrir no Brasil, os ventos estão mudando no Brasil. E o Ceará, que é uma terra libertária, né? Nós não por acaso somos a terra da luz, não é só porque tem sol bonito, não. É porque 4 anos antes da Lei Áurea, os cearenses libertaram os escravos, lá em Redenção. Então, é um povo libertário, é um povo que não aguenta uma oligarquia, que PT e PDT, que manda de cima para baixo e agora já deu, porque quem está mandando são as facções. Então, eu acho que chegou a hora do fim de um ciclo, né? E eu, com todas as minhas limitações e imperfeições, que são muitas, eu sei disso, mas eu vou colocar no limite das minhas forças os talentos que eu tenho, da equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Tem uma equipe comandada pelo Geraldo Luciano, que é um dos maiores executivos desse país. Há muito tempo está com o senhor. Muito tempo, foi muito importante no Fortaleza, ele foi um dos articuladores para eu ir para Fortaleza, e ele está trabalhando com a equipe multidisciplinar, e nós vamos fazer, se Deus quiser, um trabalho também em Fortaleza, para que as pessoas sejam mais felizes nessa terra tão abençoada, nessa capital tão especial do Brasil.